Olá, sou a Sandriela Streit, acadêmica do curso de Licenciatura em Química da UDESC de Joinville. Sou bolsista ProBIC no Núcleo Interdisciplinar de Polímeros, NIPOL, e esse trabalho é parte do projeto Desenvolvimento de Membranas em Celulose Bacteriana Biofuncionais, no qual sou orientada pela professora doutora Márcia Margarete Meyer. Com o título de Modificação Química de Membranas de Celulose Bacteriana, essa apresentação está dividida em objetivos, introdução, metodologia, resultados e discussões, referências e agradecimentos. O objetivo geral do projeto é modificar membranas de celulose bacteriana ligando a beta-ciclodextrina à estrutura química da membrana de celulose bacteriana. Sendo assim, o objetivo específico do presente trabalho é determinar o teor de beta-ciclodextrina incorporado utilizando isotermas de adsorção, por meio de uma determinação colorimétrica indireta do teor de fenolftaleína que é incorporado na cavidade de beta-ciclodextrina. A figura 1 ilustra a proposta de incorporação da beta-ciclodextrina na estrutura química da celulose bacteriana mediada pelo ácido cítrico, bem como a complexação da fenolftaleína no interior da beta-ciclodextrina. O principal componente para o desenvolvimento do trabalho é a membrana de celulose bacteriana, que é um biomaterial hidrofílico, poroso e biocompatível, promissor para uso em curativos cutâneos. Essas características são provenientes da estrutura química da celulose, que é um polímero linear formado pelas ligações glicosídicas entre as unidades de glicoses. A microscopia eletrônica de varredura desse biomaterial exibe emaranhado de fibras de celulose, o que confere a porosidade. Em consequência do elevado caráter polar da estrutura da celulose bacteriana, princípios ativos hidrofóbicos não podem ser diretamente incorporados, necessitando então a formação de um complexo de inclusão. Para tanto, utiliza-se a molécula de beta-ciclodextrina, beta-CD, para propiciar um ambiente químico favorável para o carreamento desses princípios ativos. A beta-CD é uma macromolécula cíclica formada por 6 unidades de D-glicoses unidas por ligações glicosídicas, a qual possui a forma de um cone truncado, com a superfície externa hidrofílica e a cavidade interna hidrofóbica, possibilitando a incorporação de moléculas hidrofóbicas e de tamanho apropriado. Essas características permitiram utilizar o método de determinação colorimétrica indireta do teor de fenolftaleína, que é incorporado na cavidade de beta-CD pela formação do complexo de inclusão 1:1 mol-mol. A fenolftaleína é uma molécula com tamanho adequado para a formação desse complexo de inclusão e apresenta diferença de coloração dependendo do pH do meio, sendo incolor em meio ácido e adquirindo coloração rosa em meio alcalino. Para tanto, foram realizados 2 métodos para a incorporação de beta-CD na estrutura da celulose bacteriana. No método in situ, determinadas quantidades de beta-CD foram adicionadas ao meio de cultivo HS, o qual continha manitol, peptona, extrato de levedura, fosfato de sódico e ácido cítrico, sendo inoculadas com bactérias como a HTI-Bacter ranceni. As soluções foram mantidas em incubadora, sendo posteriormente purificadas. Foram produzidas então replicatas dos grupos 20, 40 e 60% de beta-CD. No método in situ, as membranas foram produzidas apenas com meio de cultivo HS e o inóculo de bactérias, seguindo os mesmos procedimentos, obtendo-se membranas de celulose bacteriana puras. Um adulto de beta-CD e ácido cítrico foi produzido e incorporado às membranas puras, obtendo-se o grupo de celulose bacteriana com ácido cítrico e beta-CD. Para ambas as metodologias, foram produzidas membranas de celulose bacteriana controle, ou seja, sem funcionalização. A evidência da incorporação de beta-CD à estrutura da celulose bacteriana foi obtida pelo espectro de infravermelho mostrado na figura 2 e apresentado no SIC anterior. Comparando os espectros obtidos para a membrana de celulose controle e a membrana de celulose modificada, foi possível notar a diminuição da intensidade da banda associada ao estiramento da ligação OH da celulose bacteriana, fruto da formação de ligações éster entre a beta-ciclodextrina e a celulose bacteriana, também evidenciada pelo aparecimento de estiramento da carbonila, formada entre os grupos hidroxila da celulose bacteriana e os grupos ácidos carboxílicos do adulto de beta-ciclodextrina e ácido cítrico. Para a determinação dos teores de beta-CD, as membranas do grupo in situ, ex situ e as membranas controle foram colocadas em frascos contendo soluções de fenolftaleína de concentração conhecida. Após os intervalos de tempo determinados, as membranas eram retiradas das soluções e colocadas em novas soluções de fenolftaleína. Ao final do ensaio, todas as soluções foram analisadas em espectrofotômetro UV-Vis
sendo a absorbância lida em comprimento de onda 551 nanômetros, e as concentrações determinadas. O teor de fenolftaleína complexada na beta-CD foi calculado pela diferença entre a concentração final e a concentração inicial de cada uma das soluções de fenolftaleína do ensaio. Além disso, o teor de fenolftaleína incorporado na membrana de CB sem funcionalização foi utilizado como branco. Isso é, esse teor foi descontado dos teores de fenolftaleína incorporados nos grupos de celulose bacteriana modificada. Ao final, os teores incorporados foram normalizados dividindo-se pela massa de celulose bacteriana. Então, os resultados ilustrados na figura 3 foram obtidos. Pode-se observar que o grupo produzido pelo ensaio in situ com 60% de beta-CD no meio de cultivo é o que possui maior quantidade de beta-CD em sua estrutura, com 3,1 mol% de beta-CD por mol de glicose. As quantidades de beta-CD dos grupos 40% in situ e a membrana do grupo ex situ possuem valores aproximados, 1,3 e 1,8 mol% de beta-CD por mol de glicose, respectivamente. A membrana do grupo 20% in situ é a que apresentou menor quantidade de beta-CD incorporada, devido à baixa quantidade de beta-CD utilizada durante o processo de produção. Portanto, foi possível concluir que a beta-ciclodextrina foi ligada à estrutura química da celulose bacteriana, tanto no método in situ quanto no método ex situ, mediada pelo ácido cítrico, sendo também atingido o objetivo de determinar indiretamente os teores de beta-ciclodextrina em membranas de celulose bacteriana, por meio da formação de complexo de inclusão com a fenolftaleína. Deixo aqui as referências utilizadas nesse trabalho e meus agradecimentos.